O sistema educacional brasileiro continua com profundos desafios. Em todos os testes internacionais, o desempenho brasileiro, comparado com o restante do mundo, é bastante preocupante. A gente vai conversar um pouco sobre os desafios da educação e como fazer com que a educação seja uma ferramenta de ampliação das escolhas e da liberdade individual, com a convidada muito especial. Ela que é pedagoga, mestre pela UFPE, professora, diretora pedagógica do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação e, além disso tudo, para minha alegria e honra, foi minha professora, Tereza Paz Barreto. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Tereza, antes de mais nada, prazer enorme te receber aqui duplamente, né? Profissionalmente e pessoalmente, é um prazer te rever. Alegria imensa reencontrar você depois de, melhor não dizer quantos anos, né? Nem para você, nem para mim. Mas muito bom saber que você já fez parte da minha vida, eu fiz a tua em outro momento, né? Em outra condição, mas principalmente ligada à educação. Então, uma alegria imensa te rever. É uma alegria e um orgulho muito grande também ver a tua trajetória, enfim, os caminhos que você trilhou e o quanto hoje você influencia e esclarece, né? Isso é muito importante, muito bacana. Poxa, muito obrigado. Fico especialmente emocionado. Tereza foi minha professora no ensino fundamental, no colégio de aplicação. E uma das disciplinas foi a disciplina de ética, que era da parte diversificada do currículo da escola. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas antes, trazendo a conversa para um aspecto mais geral, qual é o diagnóstico que você faz da educação brasileira hoje? A gente, apesar de termos visto algum avanço no financiamento da educação, quando a gente pensa nas últimas décadas, do ponto de vista do desempenho educacional, do aprendizado do estudante, a gente ainda fica muito a desejar. E quando falamos de ensino médio, ainda tem um fator adicional de desafio, que é a evasão escolar, né? Muitos jovens abandonam a escola no meio. Qual o teu diagnóstico da educação brasileira? Mano, a gente continua em dívida. É uma dívida que é cumulativa. E ela é muito perversa, porque ela compromete a nossa chance de futuro. E a juventude ou a infância são a nossa chance de futuro, talvez a nossa única chance. E a gente tem uma dívida imensa que vem se perenizando com avanços aqui, outros ali, mas organicamente falando, a gente ainda está muito atrás do que a gente deveria, de onde a gente deveria estar, e entregando o que a gente deveria estar entregando à sociedade como pessoas bem formadas e capazes de conduzir suas vidas de modo que o país cresça como um país justo e equânime. A gente ainda está devendo muito, muito. Eu penso que um dos focos centrais que impedem parte, né, desse avanço diz respeito à gestão. Você colocou bem, financiamento não parece mais ser um problema, mas a gestão desse financiamento, quando ele se reflete nas políticas curriculares ou na própria gestão escolar, quando a gente aprofunda um pouco, e chega no campo da escola, são muitas variáveis, né, envolvidas no processo educacional como um todo. É um ecossistema muito complexo, mas que demanda, obviamente, soluções igualmente complexas, mas elas dependem de vontade política. A base é essa, porque a competência técnica ela existe, né? O conhecimento está aí, a gente vem estudando, enfim, temos grandes teóricos e produtores de conhecimento na nossa história e na nossa contemporaneidade, mas tornar isso prática no chão da escola efetivamente, até chegar lá, é um caminho muito longo. Isso é um ponto muito interessante, porque a gente tem ilhas de excelência na educação pública brasileira, né? E o professor Ricardo Paz de Barros até tem um estudo onde ele mostra que cerca de 80% da diferença de desempenho no IDEB das redes municipais e das escolas não se deve a diferenças de financiamento, mas a diferenças de gestão.
você, na prática, foi, além de minha professora, ela foi diretora do colégio de aplicação, onde eu estudei, colégio que, na época, foi no ranking do IDEB, né, o Índice da Educação, aliás, no Enem, né, Índice Nacional do Ensino Médio, na época ficava em primeiro lugar nacional a escola, e depois foi diretora também do Ginásio Pernambucano, que é um centro de referência em Pernambuco, que também teve uma diferença de desempenho gigantesca durante a sua passagem. O que faz a diferença na prática para uma escola pública ter um bom desempenho ou não? Mano, acho que essa questão ela se concentra, ela faz parte de uma variável importante que a gente tem na educação brasileira, que é o fracionamento das responsabilidades. A gente tem um sistema federal, tem um sistema estadual e um sistema municipal de educação. E isso significa dizer que a gente tem, no mesmo estado, por exemplo, independentemente do seu tamanho, da sua extensão, a gente tem políticas curriculares muito diferentes, política de carreira e, portanto, salarial muito diferentes para as pessoas que fazem as mesmas coisas. E isso, obviamente, se reflete lá na escola. Então, a política educacional dentro de um estado e em relação aos seus municípios, ela pode ser tão frontalmente, às vezes, antagônica. E aí você tem uma criança que está no sistema municipal, que depois vem para o ensino médio com uma experiência completamente diferente e não necessariamente com uma formação adequada como deveria. E aí eu não estou falando que o município não educa ou que o estado não educa, mas há problemas. E eu penso que boa parte da concentração desses problemas está justamente no fato que a gente tem 5.000 e tantos municípios. Imagine que cada um desses municípios tem o seu sistema de educação, sua política curricular, ainda que tenhamos um currículo nacional comum, mas a gestão disso é muito diferente em cada um dos lugares, né? Então, isso traz como consequências muitas coisas, e a gente passaria aqui pelo menos uns 3 anos conversando. Mas eu poderia destacar uma, que é o fato de que a gente tem uma educação, um ensino infantil, né? Educação infantil, os primeiros anos, o ensino fundamental nos iniciais, eles conseguem gerar valor, a gente tem melhores resultados aí, e daí essa criança vem para o ensino fundamental anos finais, onde todo o valor pedagógico que foi agregado ele é destruído, porque o ensino fundamental, anos finais, não consegue avançar, ele está estagnado, ele tem problemas, um município ali avança e tal, mas não, Brasil não avança. E é esse adolescente que vem para o ensino médio, então o ensino fundamental entrega para o ensino médio um garoto que não foi bem formado, e ele vai para a sua última etapa de formação básica, e depois disso acabou. Quer dizer, se ele concluir, porque boa parte deles sequer conclui, porque a escola não é interessante para ele. Uma das questões polêmicas nesse processo é que eles vão passando de ano e passando de etapa educacional sem ter o desenvolvimento das competências esperado. Qual é a tua visão sobre esse fenômeno? A gente devia voltar a, no caso de uma avaliação negativa, reprovar o aluno, por exemplo? Ou qual que é o ponto central nesse ponto para interromper esse processo de que a gente continua dando título que muitas vezes está esvaziado de sentido do que deveria ser na prática? Mas eu acho que tão incorreto quanto reprovar aquele que não aprendeu é reprovar quem não se ensinou. A reprovação é consequência de muitas coisas. E aí, na escola, na vida na escola, não pode ser uma surpresa para um coordenador pedagógico, para um professor, que um estudante chega ao final do ano e ele está reprovado. Mas o que foi feito desde então, quando se percebeu que o desempenho ou que ele não estava indo bem? O que foi feito? Quem cuidou disso? Gestão, de novo. Gestão, acompanhamento do desenvolvimento de cada um dos atores. O quanto a família se corresponsabilizou nas condições que ela poderia. Eu penso que é preciso que as pessoas compreendam que educação é corresponsabilidade.
Não tem outra palavra. Em diversos níveis. Em diversos níveis, inclusive, de profundidade e numa diversificação de atores muito grandes. Aí a gente está falando do Estado, está falando da sociedade, está falando da família e dele próprio. Ele deve ser corresponsável pelo seu próprio processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Então, na escola, quem cuida disso? Quando se identifica que um estudante não está indo bem, como é que a gente toma conhecimento disso e, principalmente, como é que a gente discute o que vai ser feito? Ou nada vai ser feito e aí, chega no final do ano, simplesmente a gente reprova quem não se ensinou. Então, aprovar quem não aprendeu não é diferente de reprovar quem não se ensina, percebe? É a mesma relação. E está errada, da mesma forma. O ponto é como que a gente consegue fazer com que o sistema educacional olhe para o aluno e traga o... Ele tem que atuar a favor daquele a quem ele serve. Ele não serve a outra pessoa que não seja o estudante. Somos todos meios. Secretaria de Educação, instituições como a nossa, professor, e é uma fala complicada essa, eu sei, mas nós somos meios, mais nada além disso. O centro é ele, e isso muita gente fala, mas tem saída retórica. Na prática, não é o que a gente vê, via de regra. Inclusive, do ponto de vista do processo político, geralmente os atores acabam muito mais interessados em outros aspectos, inclusive sindicatos muitas vezes preocupados quase exclusivamente com o salário dos professores e fica em último plano o processo e o aprendizado do aluno, né? Sim. Bom, eu sou professora e tive em diversas cadeiras, vamos dizer assim, né? Na sala de aula, na gestão escolar, dentro da Secretaria de Educação, hoje como sociedade civil, terceiro setor. Não dá para fazer nada se a gente não tiver essa criatura imprescindível, fundamental, que é o professor. Nenhuma profissão existe se não tiver passado pelas nossas mãos. Espero boas mãos. Então, como cuidar do professor? Não dá para demonizar a figura do professor, absolutamente. E assim como em todo e qualquer profissão, a gente tem os bons e maus profissionais, bons e maus professores. Temos professores que não deveriam ser professores. Temos pessoas que escolhem as licenciaturas porque são cursos menos concorridos, mais fáceis de entrar, e essa é uma possibilidade de ingressar na universidade, mas não necessariamente porque eu desejasse. E isso é um dos problemas, inclusive, que pereniza os maus resultados, porque a gente traz de volta para a escola, né, traz para a escola alguém que não gostaria de ser professor, atua como professor, não desempenha o trabalho esperado e necessário, mais do que nunca, e, portanto, não comprometido com a sua tarefa. E aí a gente vai criando esse ciclo vicioso que se pereniza na nossa história e, enfim, e aí a gente vê boa parte desses resultados, né? Isso é um problema importante. Então, cuidar do professor, ou criar uma política adequada, não de remuneração. A remuneração é parte de uma política, no meu ponto de vista, de carreira, não é? Um profissional que deve ter uma carreira, deve ter a estrutura de uma carreira que, inclusive, o estimule a ascender, a receber bonificação pelo trabalho bem realizado e precedida de avaliação, sem dúvida. Então, sim, eu penso que muitas vezes as questões, a agenda do sindicato, nesse aspecto técnico, é correta, via de regra. Mas, outras vezes, não, porque o sindicato tem muitas agendas, né? Então, o ator principal não é o professor. Não vejo. E quem está falando isso é uma professora. O ator principal é aquele a quem a gente serve. Em qualquer âmbito, seja privado, seja público, é o estudante. E se a gente não desenvolver os processos todos que assegurem aquilo que ele deve receber para a sua formação, então, o parâmetro é ele. O interesse dele, a necessidade dele, e é isso que a gente deve criar. É um pouco do que a gente fez com o modelo que a gente desenvolveu há 21 anos.
Eu queria entrar nesse tema. Você já citou que, na tua visão, corresponsabilidade é um conceito central na educação. Sim. E você é diretora pedagógica do Instituto de Corresponsabilidade Isso. pela Educação. Qual é o trabalho do ICE? O ICE é uma instituição sem fins econômicos que foi criada em Recife, no início dos anos 2000, a propósito de uma situação muito peculiar, né? Porque um executivo, Marcos Magalhães, ele foi aluno do Ginásio Pernambucano. O Ginásio Pernambucano, para os que não são pernambucanos, é uma escola secular, 1825. Foi a primeira escola não religiosa do norte e nordeste do Brasil e formadora de parte da elite política, intelectual, artística do estado de Pernambuco, incluindo Ariano Suassuna, Clarice Lispector e tantos outros. Então, foi uma escola muito importante num período da vida da educação brasileira em que a educação não era para todos, né? Então, a gente tinha uma excelente educação pública que atendia poucas pessoas. Quando, acertadamente, a educação expandiu para atender a todos, a qualidade caiu. Essa equação, para mim, não se explica. Eu não entendo que equação é essa, que desequilíbrio é esse. Por que necessariamente, ao expandi-la e, portanto, assegurá-la como direito a todos, a qualidade tem que ser precarizada? Parece ingenuidade dizer isso? Não é? A gente entende e sabe, obviamente, ao longo das últimas décadas, o que aconteceu, mas é uma equação que precisa ser assumida institucionalmente por todos nós. Então, o ICE, o Marcos Magalhães, ele estudou no Ginásio Pernambucano, nesse período em que a escola era muito, muito boa. E voltando a Recife, num dado momento, ele viu a escola praticamente destruída, né, sua estrutura física. E ele, então, como parte da sociedade, não como executivo, mas sendo alguém da sociedade, ele, como cidadão, foi buscar o governador do estado e cobrar dele medidas. Por que o estado não cuida? Então ele falou, olha, a história que a gente conhece bem, né? Acabei de assumir o governo, tenho muitas responsabilidades e ao menos nessa escola não tem mais gente, né? A escola estava fechada. Então o Magalhães, ele iniciou um movimento muito importante. Ele mobilizou a sociedade civil em torno da criação de uma causa, a causa da educação, naquele momento restrita a Pernambuco. E essa causa é aquilo que envolve vários atores em torno de algo imponderável. A gente não sabe bem que resultados aquilo pode ter. Mas a ideia foi recuperar a escola, sua estrutura física, né, edificação, e desenvolver um modelo de educação que pudesse ser implantado ali e, funcionando adequadamente, trazendo os resultados que deveria, pudesse inspirar a Secretaria de Educação de Pernambuco na adoção de outros processos pedagógicos e de gestão. E, ao inspirar a Secretaria, isso pudesse reverberar na rede, quem sabe, como uma política pública. Nasceu, assim, a Escola da Escolha, que lá no ginásio, obviamente, tinha uma outra denominação, eram escolas, eram centros de ensino experimental. E a centralidade do projeto escolar sempre foi o jovem, né? Porque é para ele que a escola existe, é a ele que a gente deve servir. Então, a centralidade do projeto escolar é o jovem, mas por quê? E como fazer da escola que ela fosse atraente para o jovem? Porque a gente está falando de um período, início dos anos 2000, em que a gente já tinha altos índices de evasão, apesar de não termos o IDEB naquela época, mas os resultados revelados pelos sistemas locais, né, as avaliações estaduais, já revelavam os baixos índices de aprendizagem, a baixa ambição dos jovens em relação ao futuro, como se sonhar não fosse um direito. Portanto, só alguns podiam prospectar suas carreiras ou suas vidas e seu bem-estar futuro. Então, para tentar responder um pouco disso com uma proposição educacional, nós criamos um modelo de educação que foi implantado, testado no Ginásio Pernambucano,
cuja centralidade é essa, é oferecer as condições dentro da escola, dentro do projeto escolar, que ajudassem o estudante a encontrar sentido e significado naquilo que ele vive na escola, sob o ponto de vista não só acadêmico, mas também pela experiência social, e que aquilo, ao fazer sentido para a sua vida, ao ter significado, pudesse prover as condições para que ele deseje estar no futuro. Para que, portanto, ele seja capaz de construir uma visão afirmativa sobre si próprio no futuro e deseje estar lá. Ou seja, ensinar a sonhar. Ajudar. A gente não ensina a sonhar, o sonho é dele. O que a gente pode fazer é estimular a sonhar, porque alguns se acham determinados a não ter sonhos, porque por causa dos seus históricos, por causa de tudo que ouviram ao longo da sua curta trajetória. Então, na verdade, estimular a sonhar, mas principalmente ensinar o que fazer com aquele sonho, né? É preciso prover recursos, conhecimento, competências que não apenas de natureza cognitiva, mas aprender a como transformar meu sonho em algo concreto, portanto, num plano para o meu futuro, que se é de futuro tem que ser construído no presente. Né? Então, de que maneira a vida acadêmica, né, portanto, o conhecimento, as competências acadêmicas, mas também uma base consolidada, forte de valores, para que ele possa fazer melhores escolhas na sua vida, e também um conjunto muito amplo de competências que não estão no estatuto intelectual. Portanto, as competências que me permitem colaborar, conviver com quem tem modelos mentais diferentes do meu e atuar no mundo produtivo a partir das escolhas que eu fizer, né, ou que o jovem fizer, de acordo com o seu desejo em relação ao futuro. Então, a gente construiu um conceito sobre projeto de vida, construiu um método para isso, e isso é tão importante quanto qualquer aula de matemática, de história ou de arte na escola. Então, trouxemos, vamos dizer assim, a discussão sobre o sonho e a sua legitimidade e o direito de transformá-lo em realidade para dentro, né, trouxemos para o currículo. E isso é um assunto sério, né? Cuidar do sonho é um assunto muito sério. Então, iniciamos essa experiência que não era de natureza pedagógica apenas. Criamos também um modelo de gestão, que, em essência, o modelo de gestão é como se fosse um motor que cria as condições para que as boas ideias dos professores, as boas ideias pedagógicas, tenham vida, movimento, no sentido de gerar resultados. Porque é uma realidade que a gente conhece bastante bem na escola, grandes ideias, grandes professores, têm projetos maravilhosos, mas planejam, até executam, mas não necessariamente eles geram resultados. E se não gerar, tudo bem. Não tudo bem. Né? É preciso assegurar que aquilo gere resultado, agregue valor à vida do estudante. Então, o modelo de gestão que a gente desenvolveu, ele tem essa natureza, porque ele muda muito a cultura da escola, ele corresponsabiliza a todos, família, estudante, manipulador de alimentos, todos na escola são corresponsáveis pelo sucesso daquele estudante. E se ele não é bem sucedido, nenhum de nós é. Então, começamos essa experiência em 2004. Os resultados foram muito, muito bons. E quando falo em resultados, talvez muitos pensem, quantos entraram na universidade? Sim, quase 70% dos estudantes entraram. Estudantes egressos do sistema público não selecionados, não passaram por prova, vestibulinho, nem nada disso. Ou seja, o filho do Estado. Mas não bastava ser aprovado na universidade. A gente está falando de uma formação muito mais ampla, né? Antes, uma formação de alguém que é capaz de conduzir sua própria vida, portanto, é protagonista de sua própria vida. E ninguém nasce protagonista, mano. Se aprende. Então, uma das constatações da gente é que apenas a prática docente não é bastante para uma formação tão ambiciosa. Era preciso criar inovações em conteúdo, método e gestão. E trazer isso tudo para o ambiente escolar na forma de um processo, né? De uma estrutura. E a nossa ambição como instituição, bom, naquela época eu não era o ICE, eu era da Universidade Federal, havia sido cedida para o governo do Estado, acompanhando Mozar Neves, que era o secretário de Educação. Nossa ambição era, desde aquele momento, o que funcionasse
no ginásio deveria funcionar em qualquer outra escola do Estado. Portanto, a replicabilidade era uma premissa importante para nós. Foi um teste de hipótese, né? Exatamente. Então, precisava ser replicável, porque senão não seria política pública. E a nossa ambição era essa, era colaborar com o Estado de Pernambuco na criação de uma política pública que veio a se transformar e veio mudar significativamente a vida, né, os resultados, a vida, mais que resultados, a vida de muitos jovens, de muitas gerações que desde 2004, portanto, vêm usufruindo dessa política. Então, se consolidou uma política no Estado que inspirou o governo federal em 2016. Mendonça Filho era o ministro da Educação. Ele transformou a experiência de Pernambuco, o que a gente concebeu, na política de fomento à implantação da educação integral. E ele que tinha sido governador do Estado num período lá da implementação inicial. No âmbito político, ele foi o líder desse processo, que, como eu disse inicialmente, mobilizou o Estado e o segmento e a sociedade civil, né? Quando o Marcos Magalhães mobilizou o segmento empresarial para buscar recursos para fazer a reforma da escola, não é papel do empresário assumir reforma de patrimônio público, não é? Mas aquilo foi o mote, né? Foi o catalisador, na verdade, para... sabe, se aprendeu na escola, como queríamos demonstrar? Foi bem assim. A gente fez algo, entregou os resultados, muito impactantes, inclusive, porque ao final de 3 anos, um dos resultados é que o custo do aluno naquela escola, econômico, o custo de um ano de um aluno equivalia a um mês, um curso de um mês de um presidiário em Pernambuco. Então, isso deve ser mais do que suficiente para demonstrar para o Estado que aquela era uma política acertada, né? Impressionante. E teve perenidade porque na necessária mudança de governo, né, a alternância do governo é saudável para a nossa democracia. Então o governador assumiu, ele foi muito correto em não apenas manter o que a gente havia produzido, né, concebido, mas como expandiu e, de fato, levou para a Assembleia e transformou em política pública. E isso foi um passo muito, muito importante. E virou o famoso modelo de educação integral de Pernambuco. Exatamente, que ganhou, enfim, espaço, e aí o ICE passou a colaborar com outros estados. Então, o ICE, o Instituto, tem esse papel. Nós apoiamos as secretarias de educação estaduais e municipais na criação da sua política de educação integral, transferindo aquilo que a gente aprendeu e que a gente desenvolveu ao longo desses anos, mas essa transferência se dá por um processo de formação da equipe da secretaria, para que, diante da nossa saída, né, a gente tem um convênio de parceria, um acordo técnico de parceria, para que, diante da nossa saída, o programa se mantenha, se expanda e se consolide como uma política. Portanto, a gente apoia durante 3 anos, então, parceria para nós, parceria boa é que tem data para começar e data para sair. É o Estado, afinal de contas, ele é soberano diante disso, mas a gente existe para ajudá-lo a instituir essa política e mudar muito da cultura, inclusive, né, em termos de gestão, dentro das escolas. Esse é o nosso papel, é o que a gente vem fazendo. A gente não faz isso sozinho, a gente tem parceiros que nos ajudam. O ICE trabalha com capital social, então temos parceiros estratégicos nacionalmente, como o Instituto Natura e o Instituto Sonho Grande, mas também parceiros locais, no desenvolvimento de políticas locais, como o Instituto Cacau Show, não sei se pode falar, mas... Pode. Então, Instituto Cacau Show, né, em Itapevi, Instituto Conceição Moura, em Pernambuco, e vários outros. GIP também nos apoiou em Igaraçu. Enfim, então, são os parceiros locais, né? Eu acho que, ao falar disso, eu até sinalizo um gargalo importante, que é justamente a descontinuidade das políticas. Muda o governo e por que não manter a política? Porque não foi esse governo quem criou, então vem a questão, não é da minha autoria.
Isso é um problema. Isso é um problema e é muito preocupante, porque mesmo depois, quando o ICE sai, mudanças são processadas e, ok, não tem problema que elas existam, que sejam realizadas, mas elas precisam ser para melhor e não necessariamente elas são. Então, a educação integral que a gente concebeu, ela é complexa, ela não é simples. Ela é complexa porque ela muda a cultura da escola, quando ela corresponsabiliza todos. Ela introduz inovações importantes quanto à gestão e uma visão que, via de regra, o professor não tem, é de que o trabalho que ele realiza na escola, ele é tão importante que ele vai influenciar ou ele vai ajudar a realizar uma visão do governador do estado, do prefeito da sua cidade. Então, o que ele faz ou não faz na escola não apenas atinge a vida do estudante diretamente, mas a vida mais ampla, né? Então, quando um governador, um prefeito tem uma visão para o seu município, para o seu estado, e ele olha para o seu secretariado e pergunta como as secretarias vão atuar para me ajudar a realizá-la, a educação é parte disso. E se ela é parte disso, o professor é um agente importante. Mas ele precisa entender que o impacto do trabalho dele não é apenas se o estudante aprende função ou não. É que aquilo ali vai impactar a formação de um ser humano que vai atuar no mundo, que vai ser um cidadão para o bem ou para o mal. E é disso que se faz a sociedade também, né? A partir de nós. Com certeza. Teresa, boa parte desse trabalho também acabou influenciando as discussões sobre o novo ensino médio. Qual a tua avaliação sobre o projeto do novo ensino médio e, no fim das contas, a remodelagem que ele acabou sofrendo recentemente? Boa questão. O novo ensino médio, mano, ele vem sofrendo cronicamente, né? Há muito tempo que a gente reconhece que o currículo do ensino médio é o que vulgarmente se diz, é um empilhadinho, né, de disciplinas, ou a justa posição de componentes e de conteúdos que não necessariamente fazem sentido na vida de um jovem, e um jovem contemporâneo. Já não fazia há 10 anos, faz menos ainda hoje. O currículo brasileiro no ensino médio é reconhecido como aquele que tem uma abundância de assuntos, de conteúdos e de uma série de coisas que não necessariamente deveriam existir. É preciso coragem, determinação e muita vontade política, né? Vontade política não é só dizer eu vou fazer, né? É assumir o ônus do que essa decisão. Briga com todos os interesses que são contrariados pela mudança. E há uma correlação de forças aí fenomenal. Ideológica também. Talvez a ideológica até seja a base de muito dessa correlação que existe. Então, a política curricular não é uma coisa simples, né? Porque o currículo é, na verdade, uma expressão do pensamento, não só pedagógico, mas político também. Né? Político não partidário, né? Mas político. Então, o currículo ele deve expressar isso. Ele é uma construção social. Então, quando a gente acumula as coisas no currículo, a gente não está fazendo um currículo. A gente está atendendo expectativas exceto a única que deveríamos, que está servindo, vai formar aquele que a sociedade necessita? Não necessariamente. Então, eu penso que o novo ensino médio, ou a reforma, ou, enfim, a denominação que tem, ela era mais do que necessária, né? Ela precisava acontecer e já há tantos anos em discussão. A proposição inicial em assegurar como princípios da reforma o interesse do jovem, o protagonismo do jovem e a construção do seu projeto de vida vem justamente da experiência que a gente desenvolveu e é correto. Ela aponta, ela sinaliza um caminho extremamente importante que é o futuro do estudante, o futuro do jovem que está na etapa final de sua formação básica. A partir dali, decisões importantes serão tomadas sobre como ele vai atuar no mundo produtivo e cidadão mais amplo. E o que a escola tem a ver com isso? Ora, se o currículo, né, ele não indicar caminhos e não esclarecer para esse jovem as possibilidades de atuação que ele terá
ao concluir o ensino médio, o que está se fazendo, afinal de contas. Então, pessoalmente, quando eu vejo um itinerário formativo sendo organizado a partir das áreas de conhecimento, eu penso que isso é um equívoco, porque a área de conhecimento não é fim, ela é o meio. É onde se concentra o conhecimento. É a partir dali que a gente vai, enfim, constituir a formação. O itinerário formativo deveria, na verdade, concretamente, apontar para as direções, para as várias direções, vários caminhos possíveis para o jovem entender que, ao optar por um itinerário onde enfaticamente estão presentes raciocínio lógico, enfim, cálculo, eu vou aprofundar os elementos que poderão me levar para uma carreira na área das engenharias, quem sabe, ou na área de saúde, ciências da saúde, biológicas e ambientais. Então, a formação geral básica está corretíssima, tem que existir, porque nós não estamos no terceiro grau, nós estamos concluindo uma formação básica. É correta, no meu ponto de vista, a restituição da carga horária que havia sido suprimida ou limitada a 1.800 horas. Eu penso que assegurar o retorno, né, ou ampliar a carga horária da formação geral básica, foi um passo importante, porque acho que aquela limitação ela era muito prejudicial para essa formação. No entanto, eu penso que deveria existir alternativas para que os próprios estados definissem se seria 2.000, 2.400, 2.200 horas, a depender da configuração dos seus itinerários formativos. Então, eu penso que o itinerário, ele próprio deveria ser o sinalizador das formas de atuar no mundo produtivo, no campo das ciências humanas, das ciências da saúde, das ciências das linguagens, das ciências exatas da natureza, talvez até um pouco da minha própria experiência lá no passado, quando a escola me preparou muito bem para aquilo que eu desejava fazer no meu futuro. E eu acho que a outra questão é se há aprofundamento, só se aprofunda aquilo que se aprendeu, né? Então, mas o que é necessário para um estudante na sua trajetória, na sua formação geral básica? O que é importante? O que ele deve? O que nenhum estudante, ao concluir o ensino médio, deveria ter deixado de aprender? É difícil a gente ouvir essa resposta, mas pergunta aos professores, eles sabem. Então, a formação geral básica talvez tenha muito mais do que deveria e muito do que, inclusive, não faz sentido e talvez esteja precisando de coisas que não estão presentes lá. Eu digo isso em relação à formação, mas o itinerário, que é aprofundamento, ora, se eu opto por ir para sei lá, pretendo fazer economia ou administração, será que eu vou aprofundar a mesma matemática que você, que deseja ir para as engenharias? Certamente não. Então, eu acho que o itinerário precisa corresponder ao que traz o espírito da lei, aprofundar o que interessa. Eu não vejo, eu não consigo ver. Bom, está em discussão agora as diretrizes, o Conselho Nacional. Você acha que uma parte do gargalo na construção desses itinerários tem a ver com uma espécie de preconceito com o mercado, com uma ideia de integração com o mundo profissional, do emprego, enfim? Mano, trabalho, né? Ontologicamente falando, o trabalho, ele está aí, ele existe. E bom que ele existe, né? Precisa existir. Eu não acho que a gente esteja formando ninguém para o trabalho, naquela leitura equivocada que muitas vezes está presente na escola, que estamos formando mão de obra. Não se trata disso. Todos nós queremos trabalho, todos nós precisamos e queremos desenvolver uma carreira. Parte do sonho, muitas vezes, está relacionado... Claro. Então, o que a escola, qual é o papel da escola nisso? Não é... O trabalho é um direito. Está lá, vamos pegar a LDB, formação plena do cidadão para o exercício pleno do trabalho, da atividade produtiva. Então, por exemplo, quando a gente diz dar concretude ao itinerário e apontar caminhos, a gente não está induzindo ou dizendo vai para essa área ou para aquela. Não, mas a gente está revelando as muitas formas de atuar no mundo do trabalho.
um médico militar, um médico empreendedor, ou um engenheiro, ou um artista, um professor, o que quer que seja desejo desse estudante, precisa estar concretamente presente nos itinerários. Eu não vejo isso. O modelo que a gente desenvolveu à luz do novo ensino médio traz essa discussão, traz essa formação, na verdade. Que está toda presente na parte diversificada do currículo e na parte de aprofundamento também. Então, a gente está vendo com preocupação as diretrizes, não é, que estão sendo criadas, e a gente não pode mais voltar. Eu acho que a gente não pode mais perder tempo também. A gente já está devendo muito a essa juventude, em especial nesses últimos anos, né, agudizados em função da pandemia, mas a gente está patinando muito, não é, nessa questão do novo ensino médio, e a escola ela não pode ficar na condição que ela está. Os professores precisam de orientação, precisam de apoio, e enquanto essa discussão estiver nesse nível que não é tão concreto, a gente vê com preocupação. Tereza Paz Barreto, muito obrigado por essa conversa. Escola da Escolha, liberdade individual do estudante no centro da educação. Muito como obrigado. Protagonista, né? Perfeito. Obrigada também, mano. Foi uma alegria e sempre à disposição para novas conversas. Maravilha. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal ou na plataforma de podcast, se você estiver apenas nos ouvindo, e de apoiar o trabalho do Livres, se tornando um associado no nosso site em eusoulivres.org/participe. Muito obrigado e até a próxima.